Tem gente feliz aí? Só 2 ou 3 aí para aplaudir, né? Mas amém. Tem gente feliz aí, gente? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão com fome de receber uma palavra dos céus? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 16. Quero ler com vocês do versículo 1 em diante. Marcos capítulo 16, versículo 1 em diante. Se você estiver com a sua Bíblia aí, aproveita para compartilhar com alguém. Para quem está sem Bíblia, aqui no telão, lado direito, lado esquerdo, vai ter a versão que nós usamos aqui, que é a NVI. Então, se você tem Bíblia no celular aí, aproveita para colocar nessa versão NVI, amém? Marcos capítulo 16, versículo 1 diz assim: E quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam o posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. E quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. E quando ouviram que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Amém? Queridos, eu quero parar para pensar aqui com vocês e abrir um parêntese aqui nesses 2 últimos versículos que nós lemos. Depois nós vamos do começo para o final, mas eu não posso perder esse entendimento aqui. Olha só o que diz o versículo de número 10. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Quem tinha estado com Jesus? Diga comigo, os discípulos. E os discípulos que passaram tempo com Jesus, depois da morte de Jesus, estão como? Leia aí o texto. Como que eles estão? Lamentando e chorando. Essas mulheres agora chegam diante deles para contar uma grande notícia. Qual é a notícia? Jesus ressuscitou. E quando essas mulheres chegam contando a notícia, o que acontece com eles? Eles não creram. Por quê? Porque o estado emocional deles não permitiu eles receberem aquilo que ela estava compartilhando. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar conosco, que se você olhar para essas pessoas, olhar para quem elas são, olhar para o estado de onde Deus as tirou, muitas vezes você pode ficar impossibilitado de receber delas aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Jesus está nos ensinando através desse texto que nós precisamos estar atentos a tudo que Ele quer fazer, porque Ele sempre vai cumprir aquilo que prometeu.
mas não do jeito que nós pensamos ou da maneira como nós pensamos. Ele vai fazer do jeito dele, da maneira dele, mas aquilo que ele falou vai acontecer na minha vida e na sua vida. Se você crê, por favor, levanta a sua mão aí e aplaude a Jesus bem forte. Tem alguém aqui para celebrar essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 16 traz uma contextualização dessa passagem de uma forma muito especial. Todos os evangelhos vão falar acerca da morte e ressurreição de Jesus, mas Marcos, ele traz uma linguagem muito particular e uma linguagem muito clara acerca de coisas importantes que nós precisamos perceber, acerca de coisas que o texto quer falar ao nosso coração. Primeiro, irmãos, Jesus ele passou todo o seu período de ministério terreno falando a respeito do propósito que ele veio estabelecer na terra. Qual é o propósito de Jesus? Pregar sobre o reino dos céus, preparar uma equipe que vai continuar o que ele começou e depois voltar para o Pai para concluir a obra, ou seja, para preparar o lugar que ele veio anunciar. Jesus desceu à terra para nos fazer uma promessa. Qual promessa? De nos levar para um lugar onde a vontade do Pai se manifesta, para um lugar onde a vontade do Pai move todas as coisas. Esse lugar é incrível, esse lugar é o centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, todas as coisas são movidas por Ele. Queridos, no mundo em que nós vivemos, existem muitas coisas que nos cercam, e muitas vezes as coisas que nos cercam nos impedem de viver o centro da vontade de Deus. Por quê? Porque o diabo ele é sugestivo, ele não pode invalidar o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, mas ele pode nos sugerir aceitarmos uma mensagem diferente da mensagem que Deus quer estabelecer nas nossas vidas. Ele pode sugerir nós vivermos baseados naquilo que nós podemos contemplar com os nossos olhos. Ele pode sugerir aceitarmos o caminho mais fácil. Ele pode sugerir que aquilo que nós estamos vivendo agora vai definir o nosso futuro. E por que ele pode sugerir? Porque ele não pode alterar o que Deus falou. Ele não pode alterar o propósito de Deus. Então ele vai tentar fazer eu e você desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida, ou nos distrair daquilo que o Pai quer estabelecer na nossa história. Olha que coisa interessante, gente. Com quem Jesus passou mais tempo durante o período em que ele esteve na terra? Com os discípulos. Qual foi o primeiro grupo que foi diretamente atacado depois que Jesus é preso, sentenciado e crucificado? O grupo dos discípulos. Primeiro, Pedro, ele está ali vendo Jesus sendo crucificado, e quando ele está ali vendo Jesus sendo crucificado, os soldados, as pessoas que estavam ali para estabelecer a sentença de Jesus, olham para ele e dizem assim: olha, ele é um deles. E aí Pedro, com medo, o que ele faz? Ele tenta se esquivar, ele tenta se auserir, da responsabilidade de ser um discípulo de Jesus. Ele diz: não sou eu. Aí olham para ele e dizem assim: é você sim, porque você fala como ele, você anda como ele, você se veste como ele. Ou seja, Pedro tinha todas as características de alguém que caminha com Jesus, mas no momento de pressão, ele não conseguiu suportar a pressão de ter que decidir acreditar no que Deus falou para ele, acreditar que a pressão sobre ele é muito menor do que a palavra que está sobre ele. Você pode me ajudar a pregar aqui nessa noite? Coloca a mão assim, muito gentilmente, alguém que está do seu lado, diga assim: a pressão em você, por maior que pareça, é muito inferior à palavra que está sobre você. Existe uma pressão em você, mas uma palavra sobre você, e a palavra que está sobre você vai fazer a pressão que está sobre você cair por terra. Se você crê nisso, por favor, diga: eu creio, eu recebo, eu tenho uma palavra. Você pode repetir isso? Eu tenho uma palavra. Profetiza para alguém que está do seu lado, nunca se esqueça, você tem uma palavra.
Olha para quem está à sua frente aí, toca alguém, mexe com alguém que está perto de você aí. Diga assim: meu irmão, minha irmã, você tem uma palavra. Não se esqueça do que você tem. Você tem uma palavra. Você tem uma promessa de Deus. Olha que coisa interessante. Eu quero que você entenda que o fato de você ter uma palavra faz de você um alvo. Pergunte por quê. Porque o diabo sabe que a palavra que você tem pode mudar o cenário que você vive, pode mudar a realidade à sua volta e pode atrair o favor de Deus para você. Então, o que ele quer? Invalidar a palavra que você tem. O que ele quer? Fazer você desistir da palavra que você recebeu. Por quê? Uma vez que você desiste da palavra, uma vez que você deixa aquilo que você tem ser menor do que aquilo que você está passando, então toda a promessa e toda a palavra de Deus perde o poder sobre a sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga: se você tem uma palavra, e o fato de você ter uma palavra significa que o inferno vai te odiar. Por quê? Porque você é um representante de Deus que carrega uma palavra de Deus e que vai viver o sobrenatural. E o sobrenatural que Deus vai fazer acontecer na sua vida não marca só a sua vida, marca quem está próximo de você, marca a sua família, marca os seus amigos, marca as pessoas que você ama. O milagre que Deus faz na sua vida não marca só você, mas marca as pessoas que estão à sua volta. Talvez hoje você vai sair daqui entendendo por quê que o cristão tem que sempre passar por um processo antes de viver o sobrenatural. Você recebe uma palavra, e aí a palavra começa a se cumprir, aí você fala assim: nossa, agora vai. Não é assim? Aí o que acontece no dia depois? Vem mais um pouquinho de processo. Por quê? Porque o diabo sabe que você se encaminhou para viver o sobrenatural. Ele sabe que a palavra que foi liberada sobre a sua vida agora está ganhando forma. Então ele sabe que se ele não te parar agora, ele não consegue te parar mais. Então ele sabe que aquilo que Deus está fazendo na sua vida é sobrenatural. E aquilo que Deus está fazendo na sua vida não só muda a sua vida, mas faz você motivar e mover a vida de outras pessoas. Então ele tenta fazer você desistir da promessa, tenta fazer você desistir da palavra que você recebeu. É o que está acontecendo com os discípulos. Os discípulos tinham uma palavra de Deus de continuar o que Jesus começou. Só que Jesus é preso, crucificado e morto. A primeira coisa que acontece, pressão nos discípulos. Alguns deles se reúnem numa casa e começam a ficar com medo. O texto diz isso. Eles estão onde? Eles estão em um lugar, amedrontados e chorando. E essas 3 mulheres chegam agora e dizem assim: olha, nós vimos um menino. E o menino falou que ele ressuscitou. E que ele vai aparecer no lugar onde ele prometeu. Só que o texto diz, irmãos, que porque eles estão chorando, porque eles estão assustados, e porque quem está levando a mensagem são 3 mulheres improváveis, eles não acreditam. Eles não acreditam por quê? Porque eles pensaram que Jesus ia fazer de forma diferente, então eles não conseguem receber na totalidade. Agora, eu queria voltar também a sua atenção para o que está acontecendo aqui nesse texto. O texto começa falando acerca de 3 mulheres que decidiram, depois da morte de Jesus, se preocupar com o corpo de Jesus. O texto diz que essas mulheres saíram de casa, e quando elas saem de casa com uma missão. Qual é a missão delas? Preparar o corpo de Jesus. Jesus foi envergonhado, chicoteado e humilhado publicamente. Essas mulheres saem de casa dizendo: nós vamos pegar o corpo e vamos dignificar o corpo. Nós vamos passar perfume, nós vamos passar especiarias no corpo, nós vamos envolver o corpo em linho fino, que é o costume da época, para dar dignidade ao corpo de Jesus. Só que tem um problema. O corpo de Jesus está guardado dentro de um sepulcro com uma pedra na porta, e o corpo de Jesus também está guardado por soldados romanos, que estão preservando o túmulo para que ninguém toque no corpo. Por quê? Porque existe uma promessa. E qual é a promessa? A promessa de Jesus no 3º dia ressuscitar. Diga para quem está do seu lado: o fato de ter uma promessa faz o diabo tentar atrapalhar a promessa de acontecer.
O diabo pode parar os céus, mas ele tenta fazer na terra aquilo que ele pode fazer. Olha que coisa interessante. Jesus está preso, é condenado, sentenciado, morto, colocado dentro de um túmulo, uma pedra tampa o túmulo, soldados são colocados para guardar o túmulo. Ou seja, o que eles estão pensando? Que em algum momento alguém vai pegar o corpo, tirar o corpo de lá, orar, e o corpo vai ressuscitar. E por que essa é a possibilidade? Eu não sei se vocês se lembram, mas Jesus, enquanto esteve no seu ministério terreno, ele ressuscitou pessoas, sim ou não? Então qual é o caminho que eles pensam que vai acontecer com o corpo de Jesus? Eles pensam que alguém vai pegar o corpo, vai levar esse corpo talvez para um lugar onde alguém vai orar, impor as mãos e declarar a ressurreição, e ele vai ressuscitar, do mesmo jeito que ele ressuscitou Lázaro, do mesmo jeito que ele ressuscitou o filho daquela mulher, daquela viúva em Naim. Talvez pensaram que o corpo de Jesus iria ressuscitar. Então o que eles fazem? Coloca uma pedra no túmulo, coloca soldados para guardar o corpo. Eu quero ver alguém orar por esse Jesus morto. E qual é a preocupação das mulheres? A preocupação das mulheres é sair de casa, e a preocupação delas é chegar no lugar onde o corpo está e não conseguir ter acesso ao corpo, por conta da pedra que está tampando o sepulcro. Mas o que me chama a atenção e o que me motivou a ministrar você nesse domingo é o fato delas começarem, mesmo sem ter garantia nenhuma de que elas iriam concluir a tarefa delas. O que essas mulheres nos ensinam? Elas nos ensinam a determinar o que nós queremos e começar o que nós queremos. Porque nem sempre você vai ter tudo para começar, mas quando você começa, Deus coloca na tua mão tudo aquilo que você precisa. Para refletir quantas coisas não aconteceram na nossa vida porque não começamos aquilo que precisávamos ter começado. Quantas coisas deixaram de acontecer na nossa vida porque nós não demos o passo que nós deveríamos dar. Para pensar. Você talvez sentou com a família, fez planos, sonhou, pensou, mas não tirou os planos do papel. Quantas vezes, talvez em família, você parou e falou assim: chegou a hora de nós mudarmos de casa, chegou a hora de nós abrirmos o nosso negócio, chegou a hora de nós darmos um próximo passo em direção ao que a nossa família precisa. Aí de repente, depois de sonhar, depois de colocar para fora um desejo, depois de colocar para fora uma perspectiva, qual foi a próxima etapa? Olhar para a dificuldade. Mas como nós vamos fazer isso? Nós não temos dinheiro. Mas como nós vamos fazer isso? É difícil demais. Mas como nós vamos fazer isso? Falta capacidade. Mas eu vim aqui nessa noite para declarar sobre você e sobre a sua família: se você começar, Deus vai te honrar e você vai conseguir terminar. Comece com o que você tem, comece com a habilidade que você tem, comece com o recurso que você tem, comece com a força que você tem, comece com as conexões que você tem, porque aquilo que está faltando, Deus vai atrair para a sua vida quando Ele te ver começar. Porque Deus sempre vai ajudar quem está se esforçando. Deus sempre vai colocar as mãos sobre alguém que não desiste diante da dificuldade. Será que tem alguém aqui que crê? Será que tem alguém aqui que vai se mover além da dificuldade? Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, cabe um glória a Deus aí junto. Eu não sei o que você precisa começar, eu sei o que eu preciso começar. Eu não sei o que você sonhou até aqui, mas não colocou para fora. Eu não sei o que o Espírito Santo tem falado com você, tem te impulsionado a fazer, mas você não tem feito porque você tem parado diante do medo, da falta de recurso, da falta de capacidade, da falta de habilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: talvez você não esteja preparado para terminar, mas você está preparado para começar. Você não precisa ter tudo, você não precisa saber tudo, mas você precisa crer que aquele que te chamou vai te habilitar e vai te capacitar para que você vá até o fim, porque aquilo que Deus começa, Ele termina.
Se Deus está te dando uma palavra, você pode não ter tudo para terminar, mas se você começar, tudo que falta para que você conclua esse projeto, Deus vai colocar nas tuas mãos. Olha que coisa interessante, irmãos, esse texto mexeu tanto comigo essa semana, porque tudo que nós precisamos é começar. A bispa falou sobre o nosso amigo aqui que começou o empreendimento dele, com o pouco que ele tem, mas ele começou. Ele poderia ter dito, mas eu não tenho balcão, mas eu não tenho uma loja, mas eu não tenho uma vitrine, mas eu não sei o que eu vou fazer depois. Mas o que ele fez? Ele se apegou ao que ele tinha e começou. Toca alguém que está do seu lado e diga assim: o que você está esperando para começar? O que você está esperando para começar? O que você está esperando para dar o próximo passo? Para ir em direção àquilo que Deus te prometeu? O que você está esperando? Talvez tem gente que está esperando o anjo descer, irmão. O anjo, nem sempre o anjo vai descer. Às vezes Deus vai usar o pastor mesmo para falar. Às vezes Deus vai usar alguém que está sentado aí do teu lado para te cutucar e para falar com você. Mas qual é o problema? O problema é que a gente está igual aos discípulos. Não, eu queria era que o anjo falasse, mas está vindo essas 3 mulheres, então eu não creio. Eu queria era que o anjo viesse, aparecesse. O anjo não apareceu para Gideão, vai ter que aparecer para mim também. Deixa eu te dizer uma coisa, chegou a hora de começar. Existe muita coisa boa que está dentro de você que precisa vir para fora. Existe muita capacidade que Deus está colocando dentro de você que precisa vir para fora. Existem sonhos e projetos que Deus te deu, que você não pode deixar morrer dentro de você por causa do seu medo. Existem projetos que Deus quer liberar a partir da sua vida, e você não pode deixar a sua limitação parar aquilo que Deus quer fazer. Talvez você não tenha a capacidade de terminar, mas você tem a habilidade para começar. Começo é a nossa parte. Conclusões, términos, é a parte de Deus. Quando você começa o que você acredita, Deus te dá a habilidade de terminar aquilo que você acredita. Porque o que é fé, irmãos? Hebreus vai falar sobre fé. Fé não é ver o ambiente e se mover pelo ambiente que você vê. Fé é crer que o ambiente vai ser estabelecido porque você acredita. O que é fé? Fé é crer nas coisas que não existem para o mundo onde você está, para as pessoas à sua volta, mas dentro de você já existe. A casa dos seus sonhos existe para quem? De quem é o sonho? Então para quem ela existe? Para você. Você não quer que a casa dos seus sonhos exista para mim, ou exista para um amigo seu. Para quem existe a casa dos sonhos? Para você, porque é dentro de você que está esse sonho. Esse projeto que você sonhou, ele já existe dentro de você. Então Deus precisa que você comece, porque aquilo que é real para você virá para fora. Está conseguindo entender isso? O que é a fé? A fé é um mecanismo que você usa para colocar para fora aquilo que Deus te faz enxergar e desejar. A fé é o meio que Deus usa para que você explore coisas que você precisa fazer, mas não tem a capacidade de fazer. Mas pela fé você encontra o auxílio de Deus para terminar aquilo que você sonhou e começou. Aí eu vim aqui profetizar nessa noite que Deus vai começar a empurrar essa igreja para coisas grandiosas. Deus vai começar a empurrar empresários aqui para darem o próximo passo. Deus vai começar a levantar homens e mulheres nessa igreja para começar a sonhar projetos grandiosos, para começar a viver coisas extraordinárias. Se você é alguém que precisa de ousadia, eu sou alguém que está preparado para profetizar. Deus nessa noite está te dando ousadia. Então dê o próximo passo, que Ele vai honrar a sua fé. Se tem alguém aqui crendo, pelo amor de Deus, levanta a mão aí, dá um glória a Jesus. Ah, meu Deus! Será que tem alguém motivado aí? Você precisa começar, meu irmão. Vamos olhar para a Bíblia. Deus mandou Abraão sacrificar o seu único filho. Olha que coisa interessante.
Quando Abraão chegou no monte, lá já tinha um cordeiro preso pelo chifre. Deus mandou Abraão sacrificar o filho, amém? Quando Abraão chegou no monte, já tinha um cordeiro preso pelo chifre. Ou seja, quando Deus deu a ordem para Abraão se mover e começar, Deus já tinha o sacrifício do final. Abraão foi pensando que o sacrifício era o filho, mas Deus já tinha colocado o sacrifício lá no monte. Porque quando Deus te dá uma ordem para começar, Ele já tem o final preparado. Vamos olhar para a Bíblia, irmãos. Deus mandou Moisés caminhar com o povo no Egito, saindo do Egito para a terra da promessa. O povo caminhou com Moisés até o mar. Até o mar era o que Moisés podia fazer. Até o mar era o começo de Moisés, a força de Moisés. Quando Moisés parou diante do mar e falou: Deus, e agora? O que eu faço? Deus falou: o que você precisa para resolver esse problema já está com você, desde o começo. O que é? O cajado, Moisés. Usa aquilo que eu te dei lá no começo para terminar agora. Usa aquilo que eu te dei lá no começo que você não usou e agora pode usar. Pega esse cajado que está com você e toca nesse mar, porque eu vou abrir e você vai passar seco. Ou seja, aquilo que Moisés precisava para concluir a obra já estava com ele. Deus só trouxe para fora. E se Moisés tivesse ficado esperando Deus fazer alguma coisa para se mover em direção à terra da promessa, estaria esperando até hoje. Toca quem está do seu lado e diga assim: a Bíblia não é um livro para você ler e ver o que outros fizeram. É um livro para você ler e se inspirar no que outros fizeram, para que você faça obras maiores ainda. Vamos para a Bíblia. Deus mandou Gideão ir para a guerra com 300 homens. Gideão tinha habilidade de guerreiro? Não. Deus mandou Gideão separar 300 homens, dar para esses homens instruções e avançar diante de um exército de milhares e milhares de guerreiros. Gideão tinha possibilidade de vencer? Diga comigo: nenhuma. Mas o que Gideão está fazendo? Ele está fazendo a parte que é dele. Ele está começando. E quem vai terminar? Deus. Quando Gideão começou, separou os homens, obedeceu a Deus, separou 3 grupos de 100, montou eles em cavalos, pegou cântaro, pegou tochas e avançou. Essa foi a parte de Gideão. Quando eles avançaram e pararam em um determinado lugar, quem começou a trabalhar? Deus. O anjo do Senhor veio, passou no arraial dos filisteus e começou a fazer eles mesmos se matarem. Gideão saiu para a guerra, mas não usou a espada para matar nenhum homem. Gideão saiu para a guerra, preparado para uma guerra, mas não teve que lutar com nenhum homem. Tem hora que Deus te prepara para uma guerra, te dá escudo, te dá couraça, te dá capacete, te dá espada, só para você se preparar como guerreiro. Não é para que você entre na guerra, é para que você tenha postura de guerreiro. Porque tem horas que Deus não precisa que você entre na guerra, Ele só precisa que você tenha a postura de alguém que vai para a guerra. Saia de casa todo dia como se você fosse enfrentar uma guerra. E quando vierem perigos no meio do caminho, você não vai temer. Por quê? Porque você tem postura de guerra. Se prepare todos os dias para enfrentar o pior cenário. Por quê? Porque quando você encontrar com pequenos obstáculos não vão te parar, porque você saiu de casa preparado para vencer grandes obstáculos. Sabe o que eu vim aqui profetizar? Deus está declarando para mim e para você nessa noite: chegou a hora de se revestir de autoridade e começar sonhos, projetos e coisas grandiosas, porque aquele que te dá ousadia para começar vai te dar ferramentas para terminar aquilo que você começou. Se você crê nisso, só se você crê, dá um pulo dessa cadeira adorando a Jesus, dá um pulo dessa cadeira celebrando o Rei dos Reis, porque essa é a noite do seu milagre. Pode ficar de pé, eu já vou encerrar. Vamos para o texto, irmãos, para a gente fechar. As mulheres saíram de casa, qual era o temor delas? Diga comigo: a pedra. Vamos ler o texto de novo? Você não precisa pegar a sua Bíblia não, vou pedir para os meninos colocarem aqui no telão. Marcos 16.
versículo 2, coloca para mim aqui, meninos. Vamos ler juntos o versículo 2, preparados? 1, 2, 3. Versículo 3. Para aí. A pedra é pequena ou é grande? Quem tirou a pedra? Vamos refletir juntos? Qual era o impedimento para aquelas mulheres saírem de casa? A pedra. O que elas estão pensando? As especiarias a gente compra, os perfumes a gente compra, mas como que a gente vai tirar a pedra? Se elas tivessem ficado em casa dizendo assim, eu tenho dinheiro para comprar o perfume, eu tenho dinheiro para comprar o linho, mas eu só não vou fazer, porque como que a gente vai mexer com a pedra? Se elas tivessem parado para pensar nisso, elas teriam começado? Tem muita gente que está como essas mulheres aí, mas não estão fazendo o que elas fizeram, estão parando diante da dificuldade. Você sabe o que Deus te prometeu, você sabe a habilidade que você tem, você sabe o chamado pelo qual Deus te chamou, mas você está olhando para o processo final e não está começando. O medo delas era chegar lá e a pedra ser o impedimento para elas entrarem. Quando elas estão começando, indo em direção ao que elas precisam realizar, quando elas chegaram lá, elas precisaram lutar com a pedra? Elas precisaram de ajuda com a pedra? A pedra já estava removida, ou seja, Deus já tinha feito a parte dele, Deus já tinha gerado o milagre, Deus já tinha feito a pedra rolar, ou seja, aquilo que elas temiam que seria um impedimento para elas concluírem, Deus já havia resolvido enquanto elas trabalhavam e faziam a parte dela. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando você começa a fazer o que você precisa fazer, o céu vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Quando você arregaça as mangas e vai para cima, decide avançar em direção à palavra que Deus te deu, todas as limitações começam a cair por terra, porque quando você trabalha, o céu também trabalha por você. Quando você age, o céu também age em seu favor. Gente, eu encerro aqui para a gente orar. Jesus vai ressuscitar, Ele ressuscita com o corpo glorificado. Ele não precisa que a pedra seja removida para ele sair do sepulcro. Ele não precisa que soldados tirem a pedra para ele sair. Existem duas curiosidades incríveis aqui. Primeiro, na pedra que foi colocada no sepulcro de Lázaro, que foi a pedra que os homens colocaram, dizendo aqui é o fim, Deus parou diante da pedra e falou para as pessoas que colocaram a pedra: vocês colocaram a pedra dizendo que é o fim. Eu estou dizendo que não é o fim. Lázaro não está morto, ele só dorme. Só que eu não vou tirar a pedra, vocês que colocaram, então vocês vão tirar. Primeiro, a pedra que nós colocamos dizendo que é o fim, em coisas que Deus não disse que é o fim, nós vamos ter que remover. Agora, no túmulo de Jesus, quem colocou a pedra não foram pessoas, quem colocou a pedra foi o adversário, foram as pessoas que estavam dizendo, é o fim do Cristo, é o fim dessa promessa, é o fim desse reino que foi anunciado. Quando o diabo pensou que ia parar o Filho de Deus, agora Deus lá do alto céu dá uma ordem aos anjos: a pedra que o inferno colocou, vocês vão remover. Os anjos de Deus moveram a pedra, porque ninguém pode prender o propósito de Deus. Os anjos removeram a pedra, e quando aquelas mulheres chegaram lá, o anjo já tinha feito o trabalho. Agora, por que o anjo trabalhou, irmãos? Porque os anjos não trabalham para socorrer o Filho de Deus. Os anjos trabalham para servir os filhos da terra. Toca quem está do seu lado e diga assim: eu sei que você não sabia disso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o papel dos anjos? Trabalhar por você.
Toca quem está do seu lado e diga assim: os anjos trabalham por você. Porque essa é a ordem de Deus para eles. Os anjos de Deus trabalham para os filhos de Deus serem protegidos, serem abençoados, serem respondidos pelo céu, e para que eles possam viver o sobrenatural. Qual é o papel dos anjos? Servir os filhos de Deus. Jesus precisa que os anjos removam a pedra para ele sair? Diga comigo, não. Mas as mulheres precisam ter a sua fé correspondida. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não precisava que a pedra fosse removida para sair, mas eu quero mostrar para você que eu me preocupo com a sua expectativa. Eu quero mostrar para vocês que quando vocês sonham com alguma coisa, que quando vocês colocam diante de mim um obstáculo, eu tiro esse obstáculo para honrar a sua fé. A pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida só para honrar a fé daquelas 3 mulheres que decidiram sair de casa mesmo sem saber como a pedra seria removida. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem pedra que vai te impedir de viver o teu milagre. Não tem obstáculo nem pequeno e nem grande que vai invalidar a palavra que Deus te deu. Não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio que pare o propósito que Deus começou na tua vida. Só você mesmo pode parar aquilo que Deus começou. É por isso que Deus está te encorajando nessa noite e está dizendo: não pare. É por isso que Deus está te encorajando nessa noite e está dizendo: chegou a hora de começar coisas novas. Não se preocupe com o fim, comece. Não se preocupe com o que falta, comece com o que você tem. Não se preocupe de como será, comece a fazer o que você precisa fazer, porque Deus vai fazer a parte dele. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora. E eu queria que você falasse com Jesus aí por 2 minutos. Fala com Jesus aí agora. Fala para Ele tudo que você precisa começar essa semana. Fala para Ele sonhos que você engavetou. Fala para Ele projetos que você tem, mas tinha medo de começar. Porque hoje o Espírito Santo vai te encher de ousadia. Segunda-feira vai ser um dia de recomeços. Segunda-feira vai ser um dia de começar coisa nova. Segunda-feira vai ser um dia onde você vai começar a colocar planos para fora. Segunda-feira vai ser o dia que você vai verificar documentos. Segunda-feira vai ser o dia que você vai pegar lista para fazer checklist de documentos que você precisa pôr em dia. Vai ser o dia de fazer checklist em pontos que você vai começar a realizar. Porque o céu está abrindo uma nova temporada para a nossa vida e para a nossa casa. A nossa família está blindada e a nossa família está preparada agora para começar uma nova fase, para começar um novo tempo. Eu quero te convidar a orar e a falar com o Espírito Santo agora. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Coloca a mão no teu coração e começa a declarar. Se você sabe orar em línguas, faça isso agora. Se você puder, intensifique a sua oração. Quando você terminar a sua oração, comece a sua adoração. Isso. Quando terminar a oração, comece a adoração. Vamos. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade. Quando terminar a sua oração, comece a sua adoração a Ele. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti.
Se você está sem força, vem aqui no altar, eu quero orar por você. Se você não tem força para orar pela sua causa, pelo seu propósito, venha para o altar encontrar força. Pode sair do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos. Isso. Vem para o altar. O altar é lugar de quem quer ser fortalecido. Vem. Eu quero os intercessores aqui orando comigo. Os pastores, vem para cá. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. E estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar. Nada vai me tirar daqui sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Se você ora em línguas, faça isso agora. O Espírito Santo está renovando pessoas aqui. O Espírito Santo está enchendo pessoas aqui. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Seja fortalecido pela presença de Jesus. Seja fortalecido por Ele agora. Seja fortalecido por Ele agora. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Nada vai me O Espírito Santo está passando neste lugar. junto à pedra. O Espírito Santo está tocando pessoas neste lugar. Ele está agindo em nosso favor. Essa noite não é qualquer noite. É a noite que o Espírito Santo escolheu para fazer coisas novas. Ele está trabalhando no interior de pessoas. Isso. Celebre a Ele com toda a tua força. Ora em línguas.
É momento de você vencer as suas guerras. É momento de você ser renovado no teu espírito. Pedra estou, Pedra preciosa, nada vai te abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Cante, inabalável, inabalável, pedra preciosa, meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, 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 eu permanecerei no teu amor, em ti, em ti, em ti, em ti, em ti, em ti me sinto seguro, em ti me sinto seguro, em ti me sinto seguro. Rocha inabalável, rocha inabalável, rocha inabalável é o meu Senhor. Em ti eu posso tudo, em ti eu posso viver o sobrenatural. Rocha inabalável é o meu Senhor, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Moça, você que está com a mão no rosto, assim, secando as lágrimas, isso. O Senhor manda te dizer, é noite de livramento para a tua família. O Senhor ouviu a tua oração. E Ele está entrando aonde você não pode entrar. Ele está fazendo o que você não pode fazer. E Ele manda te dizer, eu estou livrando. Porque eu sou o Deus que ouve orações. Revassura mandará baixeira e andarassura e andarás. O céu te viu nessa noite. E o Senhor manda te dizer, acalma o teu coração, porque Ele está entrando aonde você não pode entrar. Michele, abraça ela, ora por ela. O céu te fortalece nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Será que você pode adorar a Ele, celebrar a Ele? O Espírito Santo está passando aqui. Ele vai visitar pessoas aqui. Ele vai visitar famílias aqui, não se distraia. Ele está nesse ambiente, Ele está nessa casa. Oh meu Deus, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável. Estou subindo ao monte
os diáconos virem aqui para o altar, nós vamos orar. Irã, vem cá, deixa eu orar com você, vem aqui. O Senhor manda eu te dizer hoje, chegou a hora de dar o próximo passo. Você não tem o que você precisa para dar esse passo, mas o Deus que fez a promessa é poderoso para te habilitar nesse próximo passo. Para ser mais específico, chegou a hora de mudar de casa. Embora as pessoas pensem que vocês têm todo o recurso que vocês têm, vocês não têm. Mas o céu, aquele que te prometeu, aquele que fez a promessa está dizendo, chegou a hora. Aquele que fez a promessa está dizendo, não se mova pelo recurso, se mova pela palavra. Pode começar a olhar, pode começar a sonhar, porque chegou a hora. O Senhor está dizendo, chegou a hora de dar o próximo passo. A promessa está de pé. A promessa de anos atrás. Não é a promessa de hoje, é a promessa de anos. O Senhor manda te dizer, está chegando o tempo de enxugar as lágrimas dos olhos da tua família. Vocês dão um passo, parece que a coisa vai acontecer e de repente retrocede. Você dá um passo, parece não, agora vai. Deus está dizendo, eu estou preparando a família de vocês para essa nova fase. É passo a passo, é dia a dia, é batalha a batalha. Deus está forjando vocês como guerreiros. É por isso que as coisas não estão acontecendo de uma só vez. Porque Deus está forjando vocês para a mudança. Porque quando a mudança acontecer, vocês estarão preparados para ela. Deus está preparando a sua casa para esse novo tempo. E a ordem de Deus hoje é mova-se. Eu queria orar por vocês, bispa. Ora por eles. Coloca a mão sobre eles. Isso. Vou pedir para a igreja estender as mãos para cá. Só Deus sabe a pressão que vocês estão passando. Só Deus sabe as afrontas, a batalha. Porque por fora vocês estão segurando, sem tentar transparecer, mas por dentro é uma pressão, todos os dias. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, eu estou gerando alívio a vocês. Eu estou gerando alívio a vocês. Esse peso, esse fardo vai sair dos ombros de vocês. O Senhor nessa noite está liberando um novo tempo, a casa de vocês, a família de vocês. Urevassura mandarabaxere andarassuri andarás. Rebadaraxere andarassuri andarabaxere andarai. Eu declaro força aos teus filhos, Pai. Eu declaro fortalecimento aos seus filhos hoje, Pai. Da planta dos pés até a ponta da cabeça. Libera o favor do alto sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu celebra Ele. Como é para fechar nos céus. No céu. Deixa o céu Pai,
Nós oramos agora pelo pão e pelo suco de uva, mas que a partir de agora simboliza o teu corpo e o teu sangue, Pai. Nos fortalece no nosso corpo físico e nos fortalece também no nosso corpo espiritual. E nos dá, ó Deus, um mês, ó Pai, de comunhão contigo. Um mês, ó Deus, onde nós vamos com a nossa família caminhar em direção a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, Pai. Que a nossa comunhão contigo permaneça intacta para a glória do teu nome, Jesus. É o que nós oramos e te pedimos. Os diáconos vão passar. Pegue o teu pão e o teu cálice e aguarde até que todos juntos possamos participar, amém? Você que está em casa, prepara aí o teu memorial, o teu pão e o teu cálice e aguarde até que todos juntos possamos participar. Pega o teu pão, pega o teu cálice e celebra Jesus. Adore a Jesus, até que todos juntos possamos participar da mesa do Senhor. Aleluia, celebra Ele. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormindo. Amém? Queridos, sobre quem Paulo está falando nesse texto? Acerca de pessoas que não estão discernindo o corpo de Cristo, que não são dignas de partilhar do pão, do corpo e do sangue do Senhor. Nós não participamos do corpo do Senhor porque somos santos. Não participamos do corpo do Senhor porque merecemos. Participamos do corpo do Senhor porque somos filhos e somos dependentes do favor do Pai. Todo aquele que não reconhece Ele como Senhor e Salvador, todo aquele que não reconhece Ele como autor e consumador da vida, não é digno de partilhar da mesa. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: chegou a hora de nos reunirmos à mesa com o Senhor, e chegou a hora de olharmos para dentro de nós, para fazermos uma análise e percebermos que não somos dignos, mas mesmo assim Ele nos recebe. Não somos merecedores, mas mesmo assim Ele nos recebe, Ele nos ama, Ele nos abençoa. É por isso que Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a conclusão que ele chega depois
que o homem se examina, ele percebe, ele não é digno. Se você olhar para você, para quem você é, para suas dificuldades e limitações, você vai perceber, você não é digno. Eu não sou digno. Pastor, então, o que fazemos? Nós dependemos dele. Ele é o acesso que nos leva ao Pai. Ele é o caminho que nos leva à santificação. É por isso que nós precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo para que através dele possamos nos santificar, através da comunhão, através do partir do pão, através da palavra, através do caminho que é o acesso ao Pai. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, ele disse: este é o meu corpo que agora é partido por vocês. O meu corpo é dividido e agora se multiplica. Cada um aqui nas mãos tem um pedacinho de pão. Sabe o que significa esse pedacinho de pão? Um pedaço do corpo. E na ceia, nós novamente unimos o corpo. Eu e você, a igreja do Senhor, reunida em um só propósito: agradecer o que Ele fez na cruz, celebrar o que Ele fez na cruz e dizer: nós somos um com o Senhor. Nós somos filhos que tem um pai. O filho unigênito que se torna primogênito e abre o caminho para que todos os filhos se reúnam em um só lugar para celebrar o Pai, para adorar o Pai e para ter comunhão com o Pai. Você pode agora participar do corpo. Você pode agora declarar: eu sou grato ao que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Todos juntos podeis participar do corpo do Senhor. Oh Pai, obrigado. Te amamos, Pai, te amamos. Semelhantemente, depois Ele pegou o cálice. Ele disse: este cálice é a nova aliança. Aquilo que o pecado encerrou, a graça iniciou. O pecado tirou a nossa comunhão com Cristo. A graça nos devolveu a comunhão com Cristo. O pecado nos fez indigno. A graça nos torna participantes. Adão nos tirou do centro do coração do Pai. A graça, a cruz e a morte de Jesus nos reposicionou com Ele. E agora todos juntos podemos viver a nova aliança no Pai, o Cristo. Todos juntos podeis participar do sangue da nova aliança. Será que você pode celebrar a Ele, adorar a Ele, exaltar a esse Deus que morreu por nós, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e hoje vive, e vive, e vive, e vive para sempre. Adore esse Deus, deixa o céu descer, exalta esse Deus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, oh, deixa o céu descer, oh, pois teu é o reino teu, o poder
pode aplaudir a esse Deus que é maravilhoso, a esse Pai que é maravilhoso. Aleluia. Abraça pelo menos 2 pessoas aí e diga que a sua semana comece incrível e que ela termine sobrenatural. Amém? Abençoa aí 2, 3 pessoas. Queridos, de 10 a 13 de setembro nós temos a nossa conferência Frutos do Espírito Conference. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está inscrito para a conferência, levanta a mão, deixa eu ver vocês. Metade dos irmãos não estão inscritos, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós já esgotamos as vagas do segundo lote. E ainda estamos sendo generosos, por quê? Porque o terceiro lote é só para as pessoas que não estão priorizando essa conferência. Eu estou falando isso com muito carinho, mas também preciso fazer isso com muita responsabilidade. Por quê? Porque se sempre nós cedermos como igreja para quem não se prepara, nós desvalorizamos quem se prepara. Entende? Então por que eu estou falando isso, irmãos? Estou falando isso porque os lotes da conferência começaram com R$40 para todos os dias de conferência. E a questão não é o dinheiro, porque o valor da conferência não paga tudo que nós vamos investir aqui, e não paga tudo que nós vamos receber aqui. Pastor, para que serve a inscrição? 2 motivos. Primeiro, para que você fale que venha e venha. E por que você vem? Porque pagou e investiu para isso. E eu te dou vários exemplos. Último discipulado de mulheres, 550 inscrições, 200 mulheres não vieram. Agora imagine se nós deixamos a conferência gratuita e liberamos as vagas. Vai esgotar as vagas quando chegar no dia da conferência. Tem muita gente que se inscreveu e não vem, e a gente deixa de colocar quem quer estar, e às vezes não tem vaga para entrar. Então para que serve a inscrição da conferência? Para que você chegue aqui, tenha o seu lugar para você sentar, para que você chegue na conferência, não esteja superlotado ao ponto de você não conseguir ter um ambiente para você adorar Jesus. Então, nós estamos insistindo nisso, por quê, irmãos? Porque a questão nunca vai ser o dinheiro, mas a questão vai ser ensinar as pessoas a priorizarem o reino de Deus. Então, eu estou nesse último domingo falando, por quê? Porque nós esgotamos o lote promocional que era 40, esgotamos o primeiro lote que era 50 e o segundo lote que é 60. Na próxima semana vai ir para R$80, que são as últimas 50 vagas. E aí vai ter alguém que vai dizer assim: ah, mas o valor é alto e eu não posso pagar. Mas fazem 3 meses que nós estamos anunciando a conferência. Então quem quer estar, teve 3 meses para se preparar. E como nós sempre falamos como igreja, cultos sempre são gratuitos. Tanto que domingo, que é o dia que começa a conferência, 8 da manhã, 10 da manhã e 18 horas, totalmente gratuito. E nós não vamos poder reservar lugar, porque vai ter superlotação. Fato. Agora, segunda, terça e quarta, você vai ter o seu lugar garantido. Então, eu quero que você se programe, eu quero que você se organize, reserve a sua vaga, porque quando for na próxima semana que o ingresso for por último lote, irmãos, vocês são minhas testemunhas de que nós demos todas as possibilidades para quem é membro, e esse último lote é para quem não é membro, e aí quem não é membro vai vir aqui para desfrutar de tudo que nós vamos proporcionar e vai ajudar a custear a conferência. E quem é membro nós estamos deixando no valor acessível. Por quê? Porque queremos que todos estejam aqui. O que nós vamos viver aqui em todos esses dias de conferência, irmãos, vão alinhar a nossa vida. Tudo que nós estamos vivendo como igreja, nós recebemos através de palavras proféticas nas nossas conferências. Nós somos frutos de palavras proféticas liberadas em ambientes espirituais. Uma palavra profética liberada num ambiente espiritual preparado, irmão, muda a realidade de uma família. Então, a Store está lá, o aplicativo está aí.
Depois, não diga que o pastor não avisou, que a igreja não avisou. Eu estou falando isso aqui como pastor, trazendo a responsabilidade para mim, para não passar para a equipe, nem para nenhum dos outros pastores, para que depois também ninguém fique chateado comigo. Amém? Vocês recebem isso com amor? Amém. Pastor, eu não quero vir, respeitamos você. Pastor, eu não posso vir, respeitamos você também. Pastor, eu quero vir, não tenho condições de vir. Se essa é a sua verdade, nos procure, porque tem gente que está doando ingresso. Você vai poder vir. Está doando? Ó, o Cláudio está aqui, ó, doando 5 ingressos. A questão nunca vai ser dinheiro, irmãos. A questão sempre vai ser prioridade. Então, pastor, eu quero estar na conferência, não tenho condições, mas nós só vamos abençoar pessoas que vão vir todos os dias. Então, se essa é a sua realidade, você não precisa se expor. Manda mensagem na secretaria, diga: eu quero vir, não tenho condições. A igreja vai abençoar você através das pessoas que estão doando. Amém? Fala assim com a sua mão: que Deus abençoe a sua semana, a sua casa, a sua família. Que você tenha uma semana incrível, cheia do favor de Deus. Que a graça do Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com você e com a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos digam: amém. Deus te abençoe, vai em paz, vai com Jesus para a melhor semana da sua vida. Quem está no online, Deus abençoe vocês, muito obrigado por terem ficado até o final. Não esquece de curtir esse vídeo aqui e de mandar essa mensagem para alguém que você ama. Tem alguém que você ama que precisa assistir esse culto. Então deixa Jesus usar suas redes sociais para abençoar alguém. Pega esse link do culto, coloca no grupo da família, no grupo da empresa. Tem alguém que precisa ser abençoado com essa palavra. Quarta-feira espero vocês às 20 horas no nosso culto online. Vamos receber pastor Miqueias Oliveira. Vai ser uma quarta sobrenatural. Beijo no coração e até quarta.